Olá, pessoal. Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Gestão de Destinos Turísticos do curso de Turismo da UFPEL. Nosso primeiro encontro, então, a gente discutiu um pouco o que era um destino turístico, né? Nesta aula de hoje, a gente vai procurar discutir um pouco os processos de ativação turística e as particularidades que cada tipo de espaço acaba tendo a partir desse processo, né? Por que eu comento em processos de ativação turística? Porque, como a gente pode perceber, o turismo ele vai ser uma função que vai se agregar ao território, né, podendo ser, muitas vezes, transformar esse território, né, mas também o território pode, a partir de um certo momento, perder essa função turística. Então, por isso que tem esse caráter, um pouco de ativação nesse sentido, né, que ele pode ativar e desativar, dependendo do modo e da própria dinâmica social que vai acontecer ali, né, e isso nos auxilia a pensar um pouco o turismo, ao contrário, por exemplo, de uma visão que percebe que essa seria uma vocação dos territórios, que os territórios seriam talvez nascidos para serem turísticos, né? O que a gente vê que não é verdade, até porque o turismo é algo que tem uma data bem precisa no tempo, né? O seu surgimento, enfim, e o modo como ele vai articulando esses diferentes territórios. Por um outro lado, também, né? É interessante a gente pensar que eu tenho nesses diferentes espaços alguns pontos em comuns, né, que permitem a todos eles eu designar como turísticos, por exemplo, seja uma metrópole, uma praia, né, uma estação de esqui, enfim, mas também, né, eles têm particularidades em certos pontos, né, em relação à sua demanda, em relação ao que motiva as pessoas a praticarem esses diferentes destinos nesse sentido. E a gente vai procurar entender um pouco como é que é isso e como é que são esses processos, né, dos locais se tornarem turísticos nesse sentido. Então, primeiro momento, né, é a gente pensar nessa diversidade de dinâmicas e de possibilidades de experiências turísticas em cada território e em cada espaço, né? Eu fazer uma viagem de cicloturismo, por exemplo, uma trilha, eu descansar na beira da praia lendo um livro, eu reencontrar meus amigos ou família, né? Visitar museus, ter novas experiências gastronômicas, enfim, a gente vê que tem uma série de possibilidades diferentes, né? Que vai articular territórios que têm propostas distintas. E aí eu pergunto para vocês, né, na sua próxima viagem, qual que seria nesse sentido? Né? Então, a gente tem esse cardápio gigantesco que hoje em dia quase todo país do mundo se propõe, né, de alguma maneira, se propõe a ser um local turístico, né? Ou seja, procuram atrair visitantes nesse sentido e as pessoas buscam escolher esses locais para suas férias, né? E aí é interessante a gente recordar um pouco o que faz, o que é um destino turístico, que a gente viu nessa aula anterior, né? E aqui, por isso, essa imagem dessa casinha, né? Eu tenho, por um lado, essa imagem da prática que vai ser realizada nesse local, o que eu vou fazer lá, né? Por que ele me interessa. Por um outro lado, uma infraestrutura receptiva, né? E de serviços, uma organização que vai procurar, de alguma maneira, vincular tudo isso e colocar isso num mercado organizado, seja a partir de uma distribuição por propagandas, enfim, seja por operadoras, né? E essa organização maior do destino como um todo, né? Então, a gente pode notar aqui, né, que cada casinha daquelas, né, ou cada destino daqueles, ele vai ser articulado de uma maneira diferente, vai ser inserido de uma maneira diferente nesse grande sistema que é o turismo, né? Mas o ponto de articulação de cada um vai ser justamente o vínculo das práticas dos visitantes com aquele local, ou seja, o que eles vão fazer naquele local, né? Então, de alguma maneira, é interessante a gente pensar quais são os tropismos que esse local, de alguma maneira, vai responder, né? Vai estar submetido. E o que é essa imagem, essa ideia de tropismos, né? É justamente esse movimento das plantas que vão seguindo o sol, né? Então, o sol seria uma adequação de cada território a determinadas práticas, né? E em que medida os visitantes vão se orientando verso, né, em direção àquelas diferentes práticas, né? Seja, por exemplo, enfim, turismo litorâneo ou turismo rural, enfim, né? Aqui que respondem, que necessidades respondem, né? Essas vontades de partir, né?
E aí, nesse sentido, é que sempre tenho, né, na teoria clássica do próprio marketing turismo, essas duas ênfases, né? Por um lado, os elementos estão impulsionando esse visitante a sair, né? A vontade que ele tem de partir, e, por um outro lado, o que naquele destino está atraindo ele, né? Para que ele viaje para aquele determinado local. E, nesse sentido, né, na medida em que eu tenho essa vinculação desse tropismo com um determinado espaço turístico e a conexão dele dentro desse sistema com essa infraestrutura toda, eu vou ter essa ativação do turismo naquele território, né? Vai ser justamente essa adequação, né, daquele território a essa demanda, digamos assim. E muitas vezes, então, eu tenho espaços, né, ou territórios que estiveram ali por bastante tempo, mas que por algum motivo, né, eu tenho essa conexão talvez tardia, né, mas que da mesma forma respondem a tropismos ou a buscas de práticas que já estavam codificadas, já estavam estabelecidas, né? Por exemplo, eu tenho o surgimento de novos balneários, né? Me recordo agora do caso de Jericoacoara, né? Que é uma praia no Ceará, hoje em dia bastante famosa, digamos assim, mas que há 20, 30 anos atrás, talvez, a infraestrutura para chegar lá era muito difícil, né? Até que eu me recordo que saiu uma reportagem num jornal norte-americano dizendo que aquela era uma das praias mais bonitas do mundo, ou das mais apropriadas para a prática também do windsurf, né? Surf com vento. E a partir disso, então, a praia começou a ganhar uma repercussão muito grande, se construiu uma infraestrutura de acesso, né? Ela começou a crescer nesse sentido, né? Então, se vinculou a essa determinada localidade a esse grande sistema, né, que é o turismo. Ele foi, de alguma maneira, assim, ativado turisticamente, né, respondendo a esses tropismos que, de alguma maneira, já existiam lá, né? E aí o que a gente percebe nesse movimento é a criação, né, que alguns autores vão chamar de momento-lugar, né? Ou seja, o momento em que eu tenho essa vinculação de uma determinada prática do que fazer naquele espaço, né, com as propriedades que existem ali, que são muito adequadas, né, mas que se trata justamente de uma invenção, né? Então, por exemplo, a invenção do esqui, a invenção do surf, né, ou a própria invenção do balneário, né, são elementos marcados que têm esse ponto de partida na história, digamos assim, né, que até um momento não existiu, de repente são criados, e que a partir disso também tem a sua difusão, né, e vão, de alguma maneira, reconectando novos locais, novos lugares, né, que vão se inserindo dentro desta dinâmica, né? Então, considerando aqui os próprios tropismos, né, que eu estava comentando antes, essa é uma proposta de um autor chamado Jean-Didier Urbain, que é um antropólogo, e ele vai procurar estudar mais ou menos, né, o que percebe o turismo como um sintoma, né, um sintoma de outros movimentos que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam o quê nesse sentido? E aí ele vai estabelecer um pouco esse modelo, né, em que tem essa busca, por um lado, pelo deserto, né, pela vontade de solidão, e, por um outro lado, por uma vontade de sociedade, de estar junto, né? Isso num eixo. E no outro eixo, então, uma vontade de estar consigo e a vontade de estar com o outro, né? A questão da alteridade. Então, a gente percebe aí que eu tenho diferentes possibilidades e o modo como cada elemento desses aí, digamos assim, um local turístico ele vai ser adequado, mais ou menos adequado para esse determinado tipo de experiência do que eu estou buscando, né? Então, por exemplo, e aí aqui eu trouxe alguns filmes que eu acredito que ilustram bem esse tipo de mobilidade, né, que cada um desses quadrantes aqui representa, né? Então, eu tenho, por exemplo, destinos em que a proposta, né, não só do destino, mas da viagem daquela pessoa, né, essa ideia de solidão, né, o chamado do deserto, eu ficar sozinho comigo mesmo para botar enfim, minha mente em ordem, enfim, né, fazer uma reflexão, como é o caso desse filme aqui, Wild, né, que é uma mochileira que resolve fazer essa trilha do Pacífico, que é uma trilha que começa no México e vai até o Canadá, né, e que as pessoas fazem sozinha, como tem o Santiago de Compostela, enfim, outros destinos nesse sentido, né?
por um outro lado, ainda nesse campo aqui do si, né, eu tenho também o Sob o Sol de Toscana, que a personagem busca se encontrar, né, estar junto com outras pessoas, né, mas ao mesmo tempo estar junto com outras pessoas sejam mais ou menos parecidas com ela, né, depois de um relacionamento enfim, fracassado, ela decide se isolar um pouco nesse sentido. Então, ela procura ter essa sociabilidade, mas ao mesmo tempo não quer uma alteridade, não quer um estranhamento. Diferente, por exemplo, desse outro quadrante aqui, onde estaria esse filme, né, o Como Rezaria ao Mar, que é essa busca pela autoridade, né? Então, em que eu procuro justamente a partir da viagem, né, emergir e conhecer a alteridade, né, conhecer a alteridade desses outros destinos, né? E no caso do filme ali, enfim, tem essa questão agora não me recordo onde é que ela foi comer, né? Mas ela foi rezar lá no Oriente, né? Em Bali, enfim, e a na Itália, se não me engano, enfim, cada local teria, de alguma maneira, assim, uma vinculação, né, a um desejo desses aí, né? Então, mas, de alguma maneira, representa essa busca pela alteridade, né? E de estar junto com os outros. E, por um outro lado, o cenobitismo, né? Que é isso de eu estar junto com os meus, né? Então, que é muito... cenobitas eram esses monges que viviam no deserto, e que é muito próprio das férias em família, por exemplo, né? Eu não estou muito interessado nessa alteridade do destino, mas a viagem vai ser uma oportunidade de eu me vincular com os meus, né? Com aqueles meus laços, estreitar os laços familiares, por exemplo, né? Como é o caso aqui nesse filme Impossível, né? Que retrata a tragédia aquela do tsunami na Tailândia, né? Então, o que a gente consegue perceber aqui, né? Em que eu tenho esses diferentes tropismos, né? Ou seja, essas diferentes motivações para as quais as pessoas vão buscar viajar, e o modo como cada destino vai estar adequado a se articular a isso, vai ser um dos fatores-chave para o sucesso desse destino, né? E no momento em que, muitas vezes, esse vínculo é quebrado, é que eu tenho esse processo de declínio, talvez, do destino, né? Então, o quanto esse processo não é sempre linear, mas ele pode ter essas descontinuidades, né? Não é linear, como no caso daquela própria proposta inicial do Butler, né? Da curva aquela. Então, e aí importante a gente entender, né, como é que foi essa construção social do turismo, né, e o quanto esses locais, portanto, né, para se tornarem turísticos, eles justamente têm esse vínculo com esse olhar do visitante, com essa imagem que eles estão respondendo, né, e que as pessoas vão lá buscar. Então, né, como a gente viu na aula passada, então eu tenho aqui esse casal burguês explorando esse mapa da Itália, vendo como é que vai ser a sua próxima viagem, né? Mas ao mesmo tempo, esse mapa da Itália não está ali por acaso, né? Ele vem junto num movimento de codificação do que deve ser visto, de como deve ser visto, né? Das coisas que despertam um interesse. E a gente vê aqui o caso, né, dos guias de viagem, enfim, essa própria ideia do Grand Tour, né, e que depois, de alguma maneira, vai ser organizado e transformado em negócio, né, e organizado dentro de um mercado, né, num pacote, por exemplo, de férias, né, em que a esse desejo, a essa imagem, eu já vinculo um preço, né, e essa organização do conjunto do que seria essa visitação. Né? Mas nesse sentido aqui, essa imagem ela também nos traz a reflexão, né? A formação desse olhar do turista, ou seja, quais são os códigos que estão ancorando, né? Ou estão, de alguma maneira, pelos quais esses visitantes estão se deslocando para ir até lá, né? E não sei se vocês já viram essa obra do Henry, né? Que é o Olhar do Turista, que ele vai procurar estudar isso, ele faz essa comparação da formação de um olhar turístico com uma clínica médica, né? Então, ele coloca aqui, a clínica provavelmente constituiu a primeira tentativa de se ordenar a ciência no exercício das decisões do olhar. O olhar médico também era organizado por um novo modo. Em primeiro lugar, já não se tratava mais de um olhar de um observador qualquer, mas o do médico, apoiado e justificado numa instituição.
A demais era um olhar que não se continha nos estreitos limites de uma estrutura, mas que devia aprender cores, variações, pequenas anomalias, né? Então, o que o autor vai procurar distinguir um pouco é o quanto o próprio turismo ele vai, assim como esse olhar médico aqui, né? Claro, são movimentos bastante distintos, né? Mas o que é a analogia aqui, né? É que os guias de viagem e a própria instituição do olhar turístico vai colocando o que deve ser visto, os códigos, os cânones, né? A partir dos quais as pessoas vão perceber aqueles espaços, né? E que de alguma maneira vão adequando esses espaços para determinadas práticas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas torres metálicas, né? Mas para uma eu tenho todo um simbolismo de ser o patrimônio mundial da humanidade, enfim, um símbolo romântico do amor, enfim, e outras variadas, digamos, códigos, né, e simbologias que fazem com que seja o local mais visitado do mundo, talvez, né? E por um outro aqui é uma simples torre de celular funcional, né, que não tem nada disso. Então, qual é a diferença das duas? Né? Se a gente vê em termos de estrutura, elas são parecidas, talvez, né? Mas a diferença está justamente nesses códigos, né? Nessa vinculação que essa estrutura tem, que esse objeto vai ter, com esses diferentes significados e com esses significados que são compartilhados dentro dessa comunidade que vai validar isso na medida em que visita cada local, né? Então, por isso que talvez eu reproduzi a Torre Eiffel em outros locais não tenha essa mesma, enfim, não tenha o mesmo efeito de eu visitar a original, né? Porque não tem justamente essa vinculação e esse simbolismo todo que está ancorando essa prática turística no local. Então, o que a gente percebe é que com a formação desse olhar do turista, né, dessas imagens, eu tenho a transformação dos locais em locais aptos a serem turísticos, né? Então, eu tenho, digamos assim, de um espaço vazio, digamos assim, ele passa a ser visto como apto a eu realizar determinadas coisas. Então, o caso mais clássico talvez seja o da praia, né, do litoral, que inclusive tem uma obra que se chama O Território do Vazio, agora me faltou o nome, Corbin, né, mas não lembro o nome dele agora, e em que ele vai narrar como é que foi essa apropriação do litoral e da praia como um local, enfim, conquistado, digamos assim, pelas essas práticas sociais e culturais, né, no Ocidente. Ele vai comentar que a praia era um território do vazio, ou seja, não tinha um interesse sobre a praia, né, era um espaço principalmente funcional, ou seja, para atividades pesqueiras ou portuárias, né, mas que as pessoas não iriam ali tomar banho de mar ou fazer algum outro tipo de coisa. Isso começa a mudar um pouco no século XVIII, né? Ao contrário, até antes, a praia era vista como um local de perigo, né? Porque, enfim, tinha toda essa ideia medieval também, da própria Bíblia, né? De monstros marinhos, enfim, de que talvez acabasse ali a borda do mundo, enfim. E ele mostra como é que isso foi como é que se foi se construindo essa nova sociabilidade em relação à praia, né? Vinculada também, né, à questão médica. Assim como a montanha, né, que também era um espaço que era visto como horroroso, como perigoso, né, como um obstáculo aos transportes, depois passa a ter essa estética romântica vinculada a ela, né, como algo belo, como algo sublime, ou seja, algo que inspira medo, mas ao mesmo tempo tem uma admiração, uma conexão com algo maior, enfim, né? As próprias cidades históricas também, com essa valorização do patrimônio, passam a ter esse interesse de visitação, o campo, né? Então, o que a gente percebe é que eu tenho essa população urbana, né, com esses códigos urbanos, que se transformam em turistas, que vão sair dessa cidade com esse projeto e vão para esses destinos diferentes, de alguma maneira vão colonizar esses diferentes destinos, formando esse sistema em conjunto, né, que vem a ser o sistema turístico. Eu tenho aqui essas diferentes possibilidades, coloquei aqui diferentes tipos de espaço vinculados a esses diferentes tipos de tropismos, né? Ou seja, de elementos que vão vincular as pessoas, que vão fazer que as pessoas partam e desejem realizar determinadas práticas nesses espaços, né? E a partir de então eu tenho, né, quando eu tenho esse surgimento do turismo, essa invenção, essa distinção do turismo aqui, o modelo do Marco Boyer, né, na história social do turismo, começa com a família real, com a corte da aristocracia, de alguma maneira assim,
e que depois vai sendo imitado, né, pela burguesia, pelos próprios camponeses e pela classe operária, né? Então, eu tenho o turismo surgindo como uma prática de distinção social e depois isso vai se democratizando, de alguma maneira assim, e também sofrendo algumas releituras, né? Mas eu tenho, nesse sentido, essa expansão desse tipo de prática social, que é o turismo, e a expansão desse próprio sistema vinculando diferentes locais. Enfim, uma obra, né, de ficção que também tem no próprio Netflix, que é essa série O Jogo Inglês, que retrata o surgimento do futebol. É bem interessante para ver esse contexto, né, dessa formação como um todo, né, na Revolução Industrial, enfim, que junto com o turismo, como a gente sabe, surgem também os esportes modernos, né, e uma série de outros elementos. E o modo, nessa série fica muito bem retratado o modo como é essa apropriação diferente por diferentes classes sociais de um mesmo elemento, né? No caso aqui, o futebol, que começa como um jogo burguês e depois vai se popularizando. E aí tem essa discussão sobre se isso mudaria a natureza do próprio jogo, né? E a mesma questão a gente poderia colocar para o turismo como um todo, né? Aqui no século XX, claro que muda um pouco essa dinâmica dessa pirâmide, tendo importância aqui as estrelas do cinema, enfim, né? E aí, então, a gente pode perceber, né, de uma maneira geral, esse contexto todo que eu estou falando, é essa emergência de locais turísticos ao longo do espaço e do tempo. Então, a gente, né, essa daqui é uma pesquisa feita pelo Matheus Stock, né, e por uma orientanda, né, Antonescu, da Romênia, em que eles vão fazer essa pesquisa em diferentes guias de viagem, vão ver quando é que vão surgir nas publicações de guias de viagem, e que o guia de viagem, de alguma maneira, é um atestado, né, de que aquele local específico tem alguma coisa para ser vista a partir do prisma do olhar do turista, né? Ou seja, tem essa vinculação daquele território a esse modo de ver o mundo, esse modo de estar no mundo, que é ser turista, né? E aí, então, como ele surge aqui no século XVIII, XIX, né, nesse norte da Europa, e depois vai se expandindo até atingir, de alguma maneira, essa globalidade, né, até ser esse gênero comum, digamos assim, que praticamente todo mundo, né, se coloca como um espaço a ser visitado, né, e ao mesmo tempo também eu tenho mudança dos próprios visitantes, né, novas populações que vão ingressar nesse sentido. E aí, esse processo, né, ele não é sempre linear, de alguma maneira assim, mas o que acontece? Vão existindo invenções, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? Então, aqui em relação, por exemplo, às práticas no litoral, né, eu tenho aqui, né, num prototurismo antes de 1750, as práticas com água, com ar e sol, e o relaxamento de algumas restrições, né, sociais, por exemplo. Então, no século XVIII, aqui eu tenho essa prática dos banhos miraculosos, né, e a busca das termas por essas propriedades milagrosas, curativas, enfim, o Grand Tour, né, até que eu tenho, né, com a importância da ciência, essa invenção, né, do curismo, né, e aí a prática do banho de mar, não mais como um elemento miraculoso, mas como algo legitimado pela ciência, que é, de alguma maneira, também prescrito, né? Tinha uma prescrição, inclusive, uma receita, né? Vamos lá, tantos banhos de mar até dar tantos calafrios. Com isso, a invenção da própria estação balneária, né? Então surge as cidades à beira-mar e as estações balneárias, né? Então, ou seja, eu tenho essa vinculação desse tipo de local a esse tipo de prática e surgem, então, locais dedicados a isso, né? E isso acontece principalmente nesse período ainda, né, no inverno, né, até que depois eu vou, enfim, e aí nesse quadro aqui ele vai colocando, né, os diferentes acontecimentos que vão acontecendo aqui. Então, por exemplo, aqui o desenvolvimento do climatismo e o vínculo com o termalismo, o montanhar, ou seja, o começo da apreciação das montanhas também, né, e o vínculo com o orientalismo e os mares do sul, essa exploração também de outros elementos aqui, a própria viagem do Gauguin ao Tahiti, né, que faz toda aquela exploração de quem seria esse selvagem, enfim.
Mas o que fica claro aqui, né? O quanto eu vou tendo essas diferentes invenções e elas são vinculadas a personagens, né? E o modo como isso vai se difundindo, né? E aí até que eu tenho algumas mutações, por exemplo, né? Então, se eu tinha aqui antes o banho frio, eu passo a ter aqui a invenção da água quente, né? Da própria natação, do prazer do banho assumido, não mais como algo médico, mas como algo que eu gosto de tomar banho de mar, né? E depois também outras invenções, como o próprio surf, ou o próprio bronzeamento, né? E toda a mudança moral também que eu tenho em relação aos costumes, né? Então, a gente se lembra aquelas roupas de banho de mar no começo, como eram todas, né? Grandes, digamos assim, o que é hoje depois o biquíni, né? Então, o modo como isso tudo foi mudando ao longo do tempo, né? E como os locais foram se articulando nesses diferentes sentidos. Então, algumas imagens que retratam um pouco essas diferentes invenções nesse sentido, né? Então, aqui que eu estava comentando os banhos curistas, né? Que a pessoa tinha que ser levada e tomar esses banhos na água gelada. O surgimento de Nícia aqui, uma das primeiras, né, balneários no Mediterrâneo, lembrando que no início começou no Mar Báltico, depois passou ao Mediterrâneo, né? Então a gente percebe aqui a diferença, né, em que eu tinha esse calçadão, que as pessoas iam lá para ver principalmente o ar, né, tomar o ar fresco aqui, a calçadão dos ingleses, né, chamada Promenade des Anglais, e a diferença que tem hoje em dia, né, em que as pessoas vão tomar o sol, não mais o ar, né, e essa parte praticamente vazia e todo mundo se bronzeando a partir da própria mudança que tem de significado do corpo moreno, né, com a Coco Chanel também, que também tem o filme, né, que é aquela estilista que lança um pouco essa moda do bronzeado também, né, e que até então tinha uma conotação negativa de trabalho, enfim, de status social mais baixo, e isso subverte, né, passa a ser visto como, não, eu tenho a possibilidade de colocar no sol e o corpo bronzeado é um corpo saudável, enfim, né, e toda a mudança de significado que tem em relação a isso, né. Então, o que eu tenho aqui, né, com o surgimento desse turismo também é o surgimento de outras possibilidades a serem feitas dentro da praia, né, como a pesca, como caminhadas à beira-mar, enfim. Então, eu tenho essas diferentes práticas, diferentes projetos que os visitantes vão fazer, que vão tornar algum local mais ou menos adequado àquela determinada prática, né? Então, vai articulando esse sistema como um todo, né? E o turismo, né, como parte do próprio capitalismo, ele sempre tem esse movimento de expansão, né? Eu sempre tenho, se por um lado eu tenho essa popularização e essa democratização dos locais, eu também tenho, como é o próprio caso do movimento de contracultura, né, e como surgiu antes, a negação disso, né, ou seja, alguém que de alguma maneira quer fugir, quer escapar desses códigos, dessa sociedade estabelecida, e aqui uma imagem que retrata muito bem isso, um caso que retrata muito bem isso, que foi transformado em filme depois, né, que é o Na Natureza Selvagem, desse visitante que procura negar tudo e vai procurar, enfim, se isolar lá no Alasca, né, que mostra também o que é esse nobitismo que a gente estava comentando lá no início, né, o nobitismo, não, perdão, como o outro filme aqui lá do The Wild, né, do estar consigo mesmo. Esses exploradores, de alguma maneira, vão descobrir novos locais, né, e aí vinculando a proposta do Stanley Plog, né, vão descobrir novos locais, e aí esses locais vão começar a circular essas imagens, né, a partir disso se constrói uma infraestrutura deles, né, e eles passam a ser frequentados por uma população cada vez mais perto disso que são os cêntricos, né, e até em determinados casos se tornarem locais bastante comuns e banais, né, de visitação. Então eu tenho essa expansão do movimento desse próprio sistema turístico como um todo, né, representado pela essa própria expansão do turismo, né, em diferentes públicos, como atesta os indicadores da OMT, do número de chegadas mundial, e o mundo todo se transforma de alguma maneira, né, em um espaço apto à visitação. Mas é importante lembrar, né, que esse movimento ele não é necessariamente
linear, né? E aqui um exemplo que eu trago para vocês foi da minha tese de doutorado, em que eu procurei pesquisar ao longo do tempo Porto Alegre, né, como é que ela se colocava no olhar desse visitante. Então, pesquisei toda a literatura voltada para esses visitantes, né, como é que se construiu essa ordem de discurso desse olhar turístico, né? Então, a gente percebe que esse olhar turístico está justamente nesse campo do discurso, né? Discurso como esse conjunto de dispositivos, enfim, que vão determinar as pessoas a adequação de realizar determinadas práticas, né? E a justificativa disso. Então, eu tenho espaços que... E o primeiro guia que surge sobre Porto Alegre é em 35, né? Por relação do centenário da Revolução Farroupilha, tem uma grande exposição na cidade, enfim. E aí eu tenho espaços que surgem lá e que lá já são colocados como turísticos, como, né, coisas que merecem serem visitadas na cidade e continuam até hoje, né? Então, eles têm essa emergência e permanência, né? No caso aqui, por exemplo, o Parque da Redenção, né? Na cidade, ou outros, né, que depois vão surgir ao longo dos diferentes períodos e vão continuar, né? Eu tenho um outro movimento em que eu tenho uma certa intermitência, às vezes, ou uma refuncionalização. Então, por exemplo, eu tenho a usina do gasômetro, né, que surge, mas vinculado muito mais a uma narrativa de como a cidade é moderna, que ela tem essa usina, enfim, desaparece do discurso turístico, depois volta como um centro cultural, né? Ou seja, ele tem uma nova função, aquele espaço, né? Ele é apropriado para um olhar turístico, mas a partir de uma outra função. O mesmo caso, né, para o balneário de Ipanema, que tem esse caráter de balneário no início, justamente, né? Que com a poluição do lago ele perde essa função, que depois é reapropriado a partir da vida noturna ou do calçadão, do lazer, né? No calçadão, mas não mais com essa função de balneário. Eu tenho casos de elementos que surgem como turísticos e depois saem do turismo, ou seja, deixam de ser mencionados, né? Como é o caso de alguns panoramas, de algumas vistas da cidade, em que eu tive a construção posterior de edifícios, ou seja, o turismo ele acabou competindo com outros elementos, como a própria urbanização, e aí, enfim, não se coloca mais, né? Eu tenho elementos que têm esse futuro incerto também nesse sentido, né, no turismo, como é o caso aqui, um deles, né, o Morro Santa Teresa, que tem um panorama bastante interessante do pôr do sol, e que era um local clássico das pessoas visitarem nos anos 70, mas que depois uma vila se instalou ali, né? E aí começaram a crescer os relatos de violência, enfim, e hoje em dia tem esse futuro, de alguma maneira, incerta em relação ao turismo local, mas recomenda que não visite, né? Eu tenho locais que surgem, mas que depois são realocados, ou seja, que acontecem, mas em diferentes espaços, como é o caso dos passeios de barco, que surgem em um determinado ponto, depois muda-se a marina para um outro, né? Ou algum determinado museu, como o Museu de Artes, que surge na Praça da Matriz, depois vai para um outro prédio. E também, né, no caso da cidade, aqui é muito forte o caso dos eventos, né? Então, Porto Alegre se faz turística muito a partir desses eventos que são criados, como é o caso da própria Exposição Mundial, depois eu tive a Copa do Mundo, o Fórum Social Mundial, enfim, mas que são eventos que surgem e depois são projetos continuados, né? Então, eu tenho esses espasmos, digamos assim, né? Que eu tenho uma articulação toda da cidade voltada para o turista, e aí depois isso, de alguma maneira, acaba enfim, se volta uma certa estaca zero, assim, né? Então, só comentando o quanto tem essas diferentes possibilidades, né? E não só essa linha do crescimento, desenvolvimento, apogeu e decadência, né? E o quanto isso varia de cada espaço, né? Mesmo dentro de um mesmo destino, diferentes atrativos têm essas diferentes trajetórias, digamos assim, né? E nesse processo como um todo, né, de ativação turística dos locais,
um grupo que é a equipe MIT, né, que é vinculado até a esse autor que fez aqueles mapas ali que eu tinha mostrado, eles vão estudar como é que foi esse processo de ativação turística de diferentes territórios ao redor do mundo, né? Então, por um lado, eu tenho essa criação de práticas, né, que vão tornar os territórios aptos a determinados elementos, como é a própria criação do banho de águas quentes, que eu tinha comentado, né? Mas eles percebem alguns elementos de continuidade ou algumas coisas que se acabam se repetindo, né? Então, em geral, eu tenho, né, na ativação, na criação do turismo nesses locais, a atuação de um quarteto fundador, né? Ou seja, eu tenho a primeira maneira, né, esse local dele ser apropriado para um determinado discurso, para um determinado olhar, ou seja, né, em que aquele local é apto para aquele determinada prática, né, ou para uma determinada estética, né, como é o caso dos artistas, por exemplo, e por exemplo, dessa contemplação nova das montanhas, né, ou dos cientistas também, né, ou dos esportistas também, que poderia agregar aqui, né, com essas novas práticas, como é o esqui, como é o surf, né, então, dos cientistas, né, o caso das Cataratas do Iguaçu, que acaba se tornando também turística a partir dessas primeiras expedições científicas que eu tenho ali, né, e o modo como esses iniciantes, de alguma maneira, narram essa descoberta do local, essa vinculação das práticas do porquê visitar aquele local, e que tudo seria belo. A partir disso, então, eu tenho o começo de uma visitação, com os primeiros visitantes, com os primeiros turistas, né, e isso acaba despertando um interesse comercial, né, seja local, seja de alguém externo, em realizar investimentos ali, né? E aí eu tenho pessoas que vão realizar investimentos de infraestrutura justamente para acolher esses diferentes visitantes, então a criação de hotéis, a criação de restaurantes, enfim, né, os próprios transportes, enfim, que vão ser esses promotores. E, por fim, então, né, eu tenho uma necessidade de regulamentar e de regrar essas relações que vão se estabelecer nesse novo local, né? Então, é justamente esse movimento de alguma maneira, assim, entre aspas, né, colonização política desse urbano em relação a esses novos locais, né? Sendo, é sempre bom lembrar que muitas vezes as próprias cidades vão ser objeto, né, dessa prática. Então, não é só locais que estão fora desse urbano, né, mas que vai ter esse movimento de transformação do local a partir do turismo. E o que eles vão perceber são algumas fases, né, que vai justamente nesse quadro que eu tinha comentado com vocês, da novidade do olhar, né, ou seja, de adequação desses locais a essas práticas, do frequentar, a partir disso o equipamento desses locais, né, equipar esses locais para isso, e depois legislar em relação enfim, a essas relações, né, o modo como isso acontece. E o que a gente percebe também é que, muitas vezes, nesses locais, esse surgimento é de alguma maneira espontânea, né? Ele está vinculada a essas novas invenções, a essas novas práticas que são inventadas nos locais que vão se adequar a isso, né? Claro que eu tenho também outros exemplos, né, em que as coisas são planejadas desde o início, né, do nada, digamos assim, ou seja, tinha uma fazenda e, de repente, naquela fazenda eu desejo construir um grande resort, enfim, mas se eu for perceber, né, esse resort ele já está vinculado a todo um imaginário que já existe sobre o que deve ser um resort, o que as pessoas vão fazer naquele resort, o que elas vão buscar nesse encontro consigo mesmo, com a sua família, com essas práticas de diversão, enfim, que estão vinculadas ali, né? E então, dando um exemplo, né, dessas invenções, dessas vinculações, desse processo aqui que a gente comenta, eu tenho o caso das estações climáticas, por exemplo, né? Então, aqui em Davos, na Suíça, eu tenho um médico no século XIX que vai notar que as pessoas que moravam na Suíça, né, enfim, os camponeses, enfim, eles tinham pouca propensão à tuberculose e a outras doenças pulmonares, e aí surge toda uma teoria, né, de que os ares da montanha seriam os responsáveis por isso,
A partir disso, então, tem a criação de estações climáticas, né, nesses locais, ou seja, passam a ser recomendadas essas práticas de turismo, ou seja, uma temporada nas montanhas da Suíça, né? E surge, então, né, esse tipo de local turístico, e é inventado, né, esse tipo de prática em Davos, lá na Suíça. E isso vai, de alguma maneira, né, se replicar para outros locais no mundo, né? No Brasil, né, eu tenho a importação desse tipo de prática pela Corte Imperial, e Dom Pedro II vai propor uma estação serrana em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, vinculado também a essa ideia de buscar os ares puros da montanha, mas também com a ideia de fugir do calor do Rio de Janeiro no verão, né? E então eu tenho aqui esse movimento que eu estou comentando, né? Aqui no caso de Davos foi esse médico, né? E aí depois a recomendação para esses diferentes visitantes e como é que se deu esse processo depois. No caso de Petrópolis, né? Foi a Corte Real brasileira, né? Então comenta que surge esses espaços e depois isso vai ser imitado por outros agentes, né? E eu tenho também Campos do Jordão, em São Paulo, que também é uma estação climática, mas que, diferente de Petrópolis, ela foi criada pelo Estado de São Paulo, né? Então, o próprio Estado buscou, sugeriu, enfim, investiu para a criação dessa estação, né, para tratamento de tuberculose. E, claro que depois, né, enfim, ao longo do século XX, se tem uma transformação desses locais, né, porque a própria tuberculose deixa de ser uma doença tratada por esse método, né? Hoje em dia existem outras, enfim, surgimento dos anti-inflamatórios, de outros vários avanços da medicina, né? Mas o que ficou, de alguma maneira, né, foi essa busca por uma certa distinção social, né, e esse discurso enfim, da prática das pessoas ricas indo para esse tipo de espaço, né, esse vínculo da Suíça. Então, até hoje em dia, Gramado também que se insere nessa mesma linha, assim, a gente tem esse vínculo, né, desse tipo de local e desse tipo de prática com uma certa distinção social que vai se transformar, né? Então, mesmo que eu não tenha mais a busca por esses ares puros, eu continuo tendo, né, a permanência desses locais como locais turísticos, aí respondendo a outros, né, atributos desse olhar do visitante, né? Mas o que fica claro aqui pela própria arquitetura, né, é o quanto eu tenho essa noção do surgimento de um modelo, de uma invenção, e depois como diferentes locais no mundo vão, de alguma maneira, imitar ou replicar esses modelos, mas cada um com as suas particularidades, cada um com as suas variações, cada um com seus atores e com seus processos que vão ser diferentes, né?